E aí, bora mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes da tecnologia hoje em dia? Machine Learning. Vamos desvendar juntos como foi que a gente saiu de sistemas bem rígidos, baseados em regras, para uma verdadeira revolução na inteligência artificial. Uma revolução que é toda movida a dados. Para a gente entender por que Machine Learning se tornou tão essencial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem do problema. E o começo de tudo é uma avalanche, um verdadeiro dilúvio de dados. Olha, essa citação aqui resume perfeitamente o cenário. Tanto na ciência quanto na indústria, a quantidade de dados que a gente começou a gerar simplesmente explodiu. Chegou num ponto que se tornou humanamente impossível sentar e analisar tudo aquilo manualmente, sabe? Não dava mais para encontrar os padrões importantes no meio de tanto ruído. E essa virou a pergunta de US$ 1 milhão. Se as pessoas não conseguiam mais dar conta do recado, que tipo de ferramenta poderia nos ajudar a extrair conhecimento, a achar as informações valiosas no meio desse oceano de dados? A primeira tentativa de usar computadores para resolver problemas complexos foi, digamos, bem diferente do que a gente vê hoje. Foi uma abordagem baseada em regras. Foram os primeiros passinhos da inteligência artificial. A ideia inicial era basicamente tentar escrever um manual de instruções para a inteligência. Especialistas tentavam prever todas as situações possíveis e criar uma regra para cada uma delas, no estilo se acontecer X, então faça Y. A inteligência do sistema era, no fim das contas, limitada pela quantidade e pela qualidade dessas regras escritas à mão. Só que essa abordagem bateu num muro, e bateu rápido. Esses sistemas eram muito frágeis. Qualquer coisinha fora do script, qualquer dado um pouco diferente do esperado, e pronto, tudo quebrava. E, o mais importante de tudo, eles não aprendiam. A inteligência era estática, engessada. Ficou bem claro que esse caminho era um beco sem saída. E foi aí, com o aumento da capacidade dos computadores e com aquela avalanche de dados, que surgiu uma ideia radical. Uma ideia que mudou completamente o jogo e iniciou uma verdadeira revolução na forma como a gente pensa sobre inteligência. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave que define o machine learning. Na programação tradicional, a gente dá as regras para o computador. A gente diz, faça isso. No machine learning, a gente inverte a lógica. A gente dá os dados e as respostas e o computador que tem que se virar para descobrir quais são as regras. É uma mudança de paradigma total. Essa nova abordagem leva a gente para uma definição bem clara. Machine Learning é exatamente isso. A área da inteligência artificial que cria algoritmos capazes de aprender com a experiência, identificando padrões nos dados de forma autônoma. Esse processo de aprender com exemplos para criar regras gerais tem um nome: indução. É o coração do aprendizado de máquina. É como se o sistema olhasse para vários casos específicos, várias pistas, e a partir delas conseguisse inferir uma lei geral que explica tudo aquilo. Beleza, já entendemos o que é. Mas e o como? Como é que as máquinas aprendem na prática? Bom, existem basicamente duas maneiras principais pelas quais elas fazem isso a partir dos dados. Vamos explorar então as duas principais estratégias de aprendizado, o supervisionado e o não supervisionado. Dá para pensar neles como dois caminhos bem diferentes para extrair conhecimento. A diferença aqui é fundamental. No aprendizado supervisionado, o modelo recebe os dados já com as respostas certas, com rótulos. É como estudar para a prova com um gabarito do lado. O objetivo é aprender a prever essas respostas. Já no não supervisionado, não tem gabarito. O algoritmo recebe os dados crus e precisa encontrar os padrões sozinho. É como pegar uma caixa de Lego toda misturada e começar a separar por cor e formato, descobrindo as categorias por conta própria. No mundo supervisionado, as duas tarefas mais comuns são, primeiro, a classificação, que é basicamente colocar as coisas em caixinhas, tipo, isso é spam ou não é spam. E segundo, a regressão, que serve para prever um número, como qual vai ser a temperatura amanhã. Já no não supervisionado, as tarefas são mais de exploração. O agrupamento, ou clustering, encontra panelinhas naturais nos dados, sem ninguém dizer quais são os grupos. E a associação é aquela famosa regra do quem compra fralda também compra cerveja, descobrindo relações escondidas. Agora a gente chega no ponto central, no desafio mais importante e talvez o mais difícil de todo o campo do machine learning. Porque não basta só aprender, é preciso saber generalizar. Essa é a pergunta crucial. Pensa bem, um modelo que só decorou os exemplos que viu durante o treino é completamente inútil no mundo real.
Ele precisa ser capaz de pegar o que aprendeu e aplicar em situações novas, que ele nunca viu antes. Então, o objetivo final é esse aqui, a generalização. Essa é a verdadeira medida de sucesso de um modelo. A capacidade de dar respostas certas para dados que não estavam no gabarito do treino é o que separa um modelo realmente útil de uma simples memória fotográfica. E nessa busca pela generalização, existem dois grandes perigos. De um lado, o overfitting. É o aluno decorador. Ele memoriza a lista de exercícios tão bem que acerta tudo, incluindo os erros e as exceções. Mas na hora da prova, com uma questão um pouquinho diferente, ele trava. Do outro lado, tem o underfitting, que é o aluno preguiçoso. O modelo é tão simples, mas tão simples que não consegue aprender nem o básico e erra em tudo, tanto no treino quanto na prova. Portanto, todo jogo do machine learning se resume a essa busca. É encontrar o equilíbrio perfeito. Um modelo que seja complexo o suficiente para capturar os padrões de verdade, mas não tão complexo a ponto de começar a decorar o ruído. É uma dança bem delicada. Essa frase captura a essência da coisa de forma brilhante. O modelo precisa ser fiel ao que ele aprendeu, claro, mas também precisa ter jogo de cintura para funcionar no mundo real, que é cheio de coisas novas e inesperadas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa capacidade de encontrar padrões que são quase invisíveis para nós, em volumes gigantescos de dados, está abrindo portas para descobertas que a gente nem imaginava. A pergunta que fica no ar é: à medida que as máquinas se tornam mestres nisso, que outras verdades sobre o nosso mundo estão lá, escondidas nos dados, só esperando para serem reveladas?